Olá, me chamo Carlos Eduardo Mota Alves. Tenho que apresentar um tema que foi escolhido nesse semestre da disciplina, que é a mineração de dados. Então, vou falar um pouco mais e vou mostrar uma aplicação usando a ferramenta para um dataset que eu escolhi em outra atividade da disciplina. Então, vamos lá. O que seria, né, mineração de dados? Então, basicamente, a mineração de dados é o processo de eu conseguir extrair alguma informação útil, dados úteis para a minha organização, para mim, para o governo, por exemplo, de um grande volume de dados. Ou seja, eu tenho dados e quero interpretar eles de alguma maneira útil. É, Bom, e por que isso é importante, né? Que nem eu falei, eu posso usar esses dados para diversos fatores, como a tomada de decisões estratégicas, descobrir padrões nesses dados e prever tendências futuras. Como eu falei, eu pego os dados e vou transformar em conhecimento útil. Com isso eu consigo tomar essas decisões estratégicas, consigo ver alguns padrões nesses dados que, como eles são muitos dados, um ser humano não ia conseguir. E com esses dados eu consigo fazer algumas interpretações, algumas previsões futuras para minha organização, para mim mesmo, o que quer que seja, né? Bom, eu trouxe aqui também alguns exemplos onde é que pode ser usado para ficar, acho que mais claro. A gente pode usar no varejo e no marketing para, por exemplo, recomendar produtos. Eu pego esses dados que eu coletei e vou ver, meus clientes gostam mais desse produto em tal época do ano. E vou lá e posso prever isso e recomendar. Posso agrupar em alguns grupos e recomendar para esses grupos. Na parte das finanças e bancos, eu consigo prever inadimplências, por exemplo. Dados os dados que eu já tenho, eu consigo prever em algum ponto que vai ter uma inadimplência, se a pessoa vai me pagar. E no governo e na segurança, eu consigo analisar dados de crime, consigo classificar, por exemplo, os dados que eu já tenho. Então, como a gente pode ver, é um tema muito útil e, e legal para a gente estar estudando. Bom, então vamos aqui, como é que normalmente a gente faz isso, como é que ele é feito. Então, primeiro a gente tem um processo aqui de seleção, a gente tem nossos dados, a gente vai selecionar o que vai ser útil para aquela análise. Por exemplo, quero analisar o valor de alguma coisa, vou analisar a quantidade de X itens que eu tenho naquele dataset, por exemplo. Então, a gente faz essa seleção do que vai ser útil. Depois a gente faz um pré-processamento. O que seria isso? Ver, por exemplo, tenho dados duplicados, tenho dados faltando, para dar uma ajeitada, porque se os dados estiverem ruins, nossa avaliação vai ser prejudicada. Então é necessário esse pré-processamento. Depois a gente tem um processo de transformação. Com esses dados já pré-processados, a gente transforma, por exemplo, ali é uma string, mas aqui eu preciso que seja um inteiro. Tem alguma variável que eu consigo extrair, por exemplo, eu tenho data de nascimento, mas eu quero a idade, eu faço um pré-processamento, por exemplo, e assim por diante. Logo após eu vou para o core aqui, né, para o centro, que seria a mineração. Vou escolher, por exemplo, o modelo, o algoritmo que eu vou estar usando, que melhor atenda a avaliação que eu quero fazer. E depois, por fim, que eu acabar a mineração, eu vou avaliar. O que eu selecionei aqui está condizente com o que eu quero avaliar, o algoritmo que eu escolhi aqui está condizente. Então, esses processos aí seriam meio que o que usam aqui na mineração. E a gente tem algumas tarefas, algumas classes que a gente pode fazer a mineração. A gente tem outras, eu trouxe aqui algumas, as mais utilizadas, que seriam a classificação, que eu consigo categorizar os dados em classes pré-definidas. Ou, por exemplo, eu tenho dados de e-mails. Eu consigo predefinir se ele é um spam, se ele não é. Muito útil aí, né? Então essa é meio que a classificação. Eu já tenho um grupo de classe definida e dentro daquele meu dataset eu consigo prever em qual classe vai estar, por exemplo. Regressão. Regressão eu consigo predizer um valor numérico baseado nesses dados, colocando outros atributos. Por exemplo, tive X vendas em tal ano, eu consigo prever quanto vai ser meu lucro. Um exemplo. Então, baseado nos meus dados, eu consigo prever isso. Então, essa seria meio que a regressão. E temos o clustering, que dado o meu dataset,
eu consigo agrupar esses dados em grupos semelhantes, sei lá, dado X clientes comprou em tal loja com X valor, eu agrupo esses clientes em grupos que podem me ajudar em alguma avaliação. E aqui a gente vai para a aplicação. O dataset que eu escolhi na atividade anterior, ele é baseado na área de vendas. Eu tenho lojas, algumas informações a mais em vendas. Então aqui seria tipo vendas por loja, por exemplo, com alguns dados a mais. É basicamente esse o dataset que eu escolhi. E a ferramenta Weka, que é uma ferramenta de software livre, software livre, está disponível para baixar. E ela é usada para essa mineração de dados. Ela é dessa universidade aí da Nova Zelândia. E aqui a gente vai para aplicação. Aqui é a ferramenta, quando vocês instalam. A gente vem aqui no Explorer, vai abrir essa nova janela. E aqui a gente tem algumas opções. A gente consegue abrir um arquivo, consegue conectar diretamente com o nosso banco de dados e consegue pôr uma URL. Aqui no meu caso, eu não consegui conectar diretamente no meu banco de dados por causa do meu sistema operacional, mas então eu usei o CSV. Eu vim aqui no meu dataset que eu já fiz o dump, fiz um select e baixei todo ele em CSV, baseado no select que eu queria aqui. Então fiz esse select, baixei em CSV e vim aqui no nosso Eka Exploring, acho que até aberto aqui. Aí eu vim aqui no Open File. Vou abrir ele aqui, o que eu já deixei. Ele permite nesse formato dele e em outros aqui. Eu usei o CSV, que foi o que já vem direto do Workbench. Está aqui. Então a gente vem aqui e abre ele. Primeiramente eu baixei ele direto do Select. Eu vou selecionar ele aqui primeiro para vocês verem. A gente vem aqui e abre o nossos dados, né? Demora um pouco aqui para processar. Ele vai abrir aqui. Aqui a gente já tem meio que uma visualização aqui, o total de tuplas que a gente tem, os atributos. E aqui é o que veio direto do nosso select. Aqui eu consigo selecionar eu faço aquela seleção dos atributos que eu quero fazer uma análise. E aqui eu removo os que eu não quero para ser útil, né? Então aperto aqui em remover, ele vai tirar esses aqui que eu não selecionei. E aqui em cima eu tenho as opções de alguns algoritmos e tarefas que eu consigo fazer com esses dados. Inicialmente eu tinha feito direto assim, só que como a gente pode ver, ó, o data ele está nesse formato que vem como string para cá. Que dá para ver aqui, cadê? Enfim, cadê? Date vem como num. Então ele está como aqui um string que não vai ser muito útil para a gente fazer uma avaliação. Eu até fiz, só que a avaliação fica muito difícil. Eu fiz uma regressão linear aqui com esses dados, mas não ficou útil, porque eu vou mostrar os resultados aqui no nosso slide. Aqui, ó, ele usou cada um como sendo tipo uma variável booleana, atribuindo 0 e 1, e fez essa regressão linear gigante, que eu acho que então fica muito amarrado nessas datas que já estão, então não é muito útil. Então a gente tem que fazer um tratamento nos dados. Eu peguei aqui então nossos dados e transformei cada um desse aqui ano, mês e dia em numerais. E eu vou abrir aqui o outro arquivo que eu fiz, que é esse aqui, que eu fiz esse tratamento nos dados já. Ele vai abrir aqui pra gente. Às vezes pode demorar um pouco. Aí ele abriu aqui. Então, meio que baseado na data, eu transformei ela em outros dados que vão ser mais úteis aqui pra gente. Selecionei eles aqui. Então, qual foi a análise que eu queria fazer? Eu queria ver se eu conseguia determinar quanto de vendas eu teria na semana, por exemplo, baseado na data. Então, eu selecionei aqui
Eu fui com todos, vim aqui na classe, selecionei o algoritmo que eu queria, que era o linearização, e aperto aqui em Start. Eu não vou apertar porque demora um pouco. Quando você apertar Start, ele vai começar a processar os dados aqui, vai aparecer por aqui. Então, depois que fiz esse tratamento, eu consegui tirar informações mais úteis. Então, baseado nisso aqui, eu coloco aqui o departamento, se era feriado ou se não era. Coloco a loja, coloco o mês, coloco o ano. E eu consigo determinar mais ou menos quanto é que eu vou lucrar, por exemplo. Então, é muito útil para o varejo, como a gente tinha debatido anteriormente. E eu fiz outras análises aqui, como clusterização, para dar uma brincada, que é só vocês virem aqui e virem aqui e selecionarem outro algoritmo, outro que vocês queiram usar. Então, foi isso, basicamente. Espero que tenham gostado e qualquer coisa ficar à disposição para responder dúvidas.